o programa Alesp Cidadania. E vamos falar sobre a importância da educação midiática para que a informação não gere desinformação com essa nova era digital. Aqui na Assembleia tem um projeto de lei em tramitação de autoria do deputado Caio França, que defende educação midiática. O objetivo é que as crianças leiam e adolescentes tenham o hábito de leitura para que tenha senso crítico. E do meu lado está o Moacir Assunção, professor de comunicação. Obrigado pela presença e seja bem-vindo. Para começar, o que é uma educação midiática? Bem, Flávio, o que eu entendo que seja educação midiática é uma educação que se utiliza de forma inteligente das mídias digitais que a gente tem aí para propiciar um hábito de leitura. Quer dizer, eu acho que a gente hoje de certa maneira, as mídias, vamos dizer, as redes sociais, elas são inimigas da educação, elas não trabalham em prol da educação, porque elas não são usadas de forma inteligente. O que eu entendo como educação midiática é uma educação que usa essas mídias de forma inteligente para contribuir com a qualidade do ensino, para contribuir com a qualidade da informação, para fazer com que o menino saia das redes sociais, onde ele lê aqueles textos curtos e quase sem nenhum sentido, e passe a ler livros um pouco mais profundos, literaturas que efetivamente transformam o mundo, né, que são os textos mais complexos, digamos assim. Professor, você falou um assunto importante, é uma leitura inteligente. O que seria uma leitura inteligente? Como é que eu posso identificar? Bem, a leitura inteligente é a que nos faz refletir, que nos faz pensar, que nos provoca a pensar, né? Então, a leitura inteligente é aquela leitura de textos aprofundados, textos que nos fazem questionar o mundo, nos fazem nos auto-questionar, fazem com que a gente se auto-questione também, e fazem com que a gente questione o mundo que está à nossa volta, né? Ou seja, uma leitura que ultrapassa o simples informação rasteira, que ela faz com que a gente mergulhe num mundo que muitas vezes nos é desconhecido ou pouco conhecido. Então, vamos dizer que uma pessoa que é capaz de ler um texto filosófico, um texto da filosofia, ela está fazendo uma leitura inteligente, ela está fazendo uma leitura que efetivamente muda a vida das pessoas, né? Uma leitura de um tema político, de um tema econômico, ou seja, dos temas mais complexos. Porque uma leitura nada mais é do que dialogar com o escritor. Muitas vezes debater com o escritor. Sim, sim. Então é uma coisa fantástica. A literatura nos permite compreender o mundo que a gente vive e questionar esse mundo, e nos auto-questionar também. Faz com que a gente consiga nos enxergar de uma forma diferente. E claro que isso muda completamente a nossa concepção de mundo e muda o funcionamento da nossa mente, né? Nos deixando muito mais aptos para viver as coisas desse mundo. E professor, por que é tão difícil a leitura? Eu vi uma pesquisa aqui, eu até vou falar essa pesquisa. No Brasil, 44% da população não lê e 30% nunca comprou um livro. Por quê? Por que é tão difícil? São vários fatores que explicam isso aí, né? O baixo estímulo à leitura, né? Não é da sua época, mas, por exemplo, no meu colegial, hoje é o 2º grau, ensino médio, né? Não é mais nem ensino grau, sim. A biblioteca da escola era o pior lugar da escola, o lugar menos atrativo da escola. Você tinha que pedir livro para o funcionário quase sempre não tinha nenhum interesse. Era uma coisa assim, parece que... e os professores passavam livros muito complexos para crianças. Não é aqueles livros muito difíceis. Dom Casmurro, Amor de Perdição. Sim, livros que Guarani. Você vai entender o Guarani, que você vai entender muito tempo depois, né? Aí, eu me lembro que eu comecei conheci uma coleção chamada Para Gostar de Ler, que era basicamente de crônicas e contos. Por exemplo, tinha Marcos Rey, conhece. Então, uma coleção da Ática, série Vagalume, fantástica. Outro dia recebi todos eles em PDF. Então, uma coisa maravilhosa. Aí a gente começa a gostar de ler. Então, isso é um dos fatores, o pouco estímulo à leitura. Daqui a pouco vou te contar uma história muito curiosa que eu não presenciei, mas que me contaram, que tem a ver com essa coisa de leitura de um vizinho nosso aqui, a Argentina, né? Sim, sim. Sim, então o preço dos livros é um impeditivo também. A falta de hábito, os pais, quando dizem que os filhos devem ler, eles também têm que ter o hábito de leitura, né? Eu e minha ex-mulher éramos leitores e minha filha se tornou leitora. Eu fico muito feliz porque ela começou a ler livros grandes logo, desde cedinho. Porque os pais sendo leitores, a gente tinha muito livro em casa. Você acha que a influência é importante? Então a influência é importante.
o livro tem que ser barateado também, ele é uma coisa proibitiva para a maior parte da população. Por que é tão caro um livro? Porque tem muitos aspectos, assim, às vezes a qualidade do papel, o papel é muito caro, embora seja o importado não paga imposto, porque você tem que remunerar muita gente nessa cadeia, o autor, coitado. Eu também sou autor, o autor recebe 10%, mas tem os gastos com o transporte do livro, tem a livraria, tem a editora, muita gente sendo remunerada, né? E aí a gente já teve épocas no Brasil que tinha livros feitos de papel jornal, quer dizer, era muito mais barato. Então, talvez a gente tenha que voltar com essa coisa. Então, são muitos fatores que explicam. E hoje a concorrência das redes sociais que é avassaladora, né? As pessoas leem muito, ao contrário do que possa parecer, elas leem muito, mas elas leem textos ruins, informação fragmentada. A informação chega em pedaços. Então, a pessoa lê muito. Tem uma teoria aí que uma criança de 13 anos ela tem mais informação acumulada do que teria um gênio como Albert Einstein, na vida inteira dele. Sim, a criança, sim. em 13 anos, ela tem, só que é uma informação descontextualizada, que vem em pedaços. Então, às vezes, eu faço um exercício, eu pego uma informação por alto e peço para a pessoa me explicar, por exemplo, explicar aí a guerra da Ucrânia. A pessoa é incapaz de explicar. Ela tem informações, ela sabe que tem uma guerra num país chamado Ucrânia, que é contra a Rússia, sabe que tem bombardeios, mas ela não consegue sintetizar essa informação, ela não consegue qualificar essa informação, porque a informação chega toda desconexa. E ela não consegue entender em que isso interfere na nossa vida. Quer dizer, uma guerra num país tão distante, dois países tão estranhos para a gente, mas interfere. Claro, é uma guerra mundial, interfere no preço do combustível, que por sua vez vai aumentar a inflação, interfere até nas viagens, no turismo, no comércio unilateral dos países. Então, interfere em muitos aspectos, né? Então, ela não consegue contextualizar essa informação. Mas então, por que não consegue? Não consegue exatamente porque essa informação chega em pedaços. Certo. Ela tem uma informaçãozinha, um pedacinho daqui, um pedacinho dali, ela sabe na rede social uma coisa aqui, e ela não tem estrutura intelectual suficiente. Lá atrás da escola. Isso, falta o que daria a substância para ela conseguir compreender que isso é uma guerra, por exemplo, nesse caso específico, uma guerra que envolve uma questão geopolítica, que envolve uma antiga potência mundial e de um país vizinho, e que essa guerra tem um impacto incrível, terrível na economia mundial e muitos outros aspectos, né? Então, ela não consegue, como ela não tem essa base, ela tem a dificuldade de conseguir juntar os pedaços dessa informação, parece um quebra-cabeça. Sim, sim. Então, ela não consegue explicar. Então, às vezes, eu faço esse exercício com pessoas mais simples. Claro que é difícil para eles conseguirem, mas eu faço exercício para tentar entender como é que a pessoa, se ela entende o que está se falando, né? E eu sou professor universitário da Universidade Só lembrando de São Judas, que o senhor é professor universitário da São Judas, que o senhor disse, Sim. historiador e professor de comunicação. Sim, sou jornalista há mais de 30 anos e sou professor há quase 20, professor de jornalismo na São Judas, dei aula em outras universidades, né? Inclusive, o senhor também tem vários livros, best-seller também. Sim, eu tenho 15 livros publicados, entre meus e outros publicados junto com outra pessoa, co-publicação, né? Sobre e um deles, qual assunto? Tem um livro sobre a história dos grandes inimigos de Lampião, esse livro se chama Os Homens que Mataram Facínora. Tem um livro Nem Heróis Nem Vilões, que é sobre a Guerra do Paraguai. Tem um livro sobre a Revolução de 24, a Revolução Esquecida, que vai completar 100 anos em breve, né? Daqui a 2 anos, daqui a 1 ano e meio, na verdade. E tem uma biografia do Luiz Carlos Prestes, livro sobre a lei da ficha limpa, então são muitos livros. Livro de poesia também. O senhor lê bastante, né, professor? Sim, por dever do ofício, todas as minhas profissões, eu leio bastante e a leitura, ultimamente eu tenho lido mais livros de história, que é a minha área de atuação principal, mas eu tenho me permitido de vez em quando ler um pouco de poesia, um pouquinho de ficção, não tenho nenhum livro de ficção, são todos de não ficção, mas a poesia nos permite conhecer outros mundos, né? Nos permite imaginar coisas que a gente nunca viu e nos permite conhecer outras culturas e nos permite dialogar em um outro nível com as pessoas, né? Sim. Quem lê está sempre muitos passos à frente de quem não lê. É inegável, né? E o senhor vive aquele momento, né? Sim, na leitura, sim. Você entra naquela história, adquire conhecimento. É uma coisa fantástica. Sim. Eu me lembro que eu conhecia a leitura por causa dos gibis, né? Ainda com 9, 10 anos eu lia muito gibi, e na época havia muita contestação, porque dizia que gibi emburrecia, mas eu aprendi a ler com gibi e aprendi a gostar de contar histórias. E isso também acabou sendo determinante na minha profissão, porque o meu herói de infância era o Super-Homem, que é um jornalista e é escritor também, então, que é o Clark Kent, né? Trabalha no Planeta Diário.
E aí isso ajudou a me tornar jornalista também e me fez uma pessoa que praticamente se viciou em leitura, né? Sim, sim. Então sempre foi muito importante. E o projeto do deputado Caio França diz isso, a importância da leitura na escola, que você desde pequenininho, você Sim. leia, porque vai abrir vários mundos. Sim, exatamente, é isso mesmo, né? Eu procuro, por exemplo, estimular a leitura nos meus alunos. O senhor não pede para ler Guarani, não, pede. Vamos ler o Guarani não. hoje. Hoje até que eles poderiam, porque eles já são adolescentes, sim, quase sim. adultos, né? Mas não, o que eu faço para estimular a leitura, eu sorteio o livro em praticamente todas as aulas, né? E aí depois eu peço que eles, nem sempre peço, muitas vezes peço para que escrevam um relatório sobre aquele livro, só para eu saber que ele leu. Sim. Quando eu lanço o livro, eu sorteio meus livros para meus alunos também, e são livros autografados, né? Eu convivi com o Plínio Marcos, grande dramaturgo, e ele dizia que a gente trocava livros. Ele saía vendendo um livro na rua, a gente se encontrava vendendo um livro. Eu também vendi meu primeiro livro assim. Qual foi o seu primeiro livro? Meu primeiro livro se chama Rebento. É um livro que eu escrevi com um grupo de poetas lá de Itaquera, e a gente escreveu um livro de poesia. E saímos vendendo, fizemos 500 exemplares, nós mesmos bancamos, e saímos vendendo na rua. Não era um livro comercial, né? Sim. Mas aí eu conheci o Plínio Marcos e ele dizia uma coisa interessante. Ele falava, não, livro de amigo tem que ser autografado. Então ele pegava meu livro. Aí eu falava, nossa, você guarda o livro? Ele falava, não é que eu guardo, eu vendo no sebo, só que eu vendo mais caro, porque é autografado. Aí eu entendi, o Plínio Marcos vivia com problemas financeiros, né? Então ele precisava de dinheiro sempre. Então ele vendia até os livros que ele ganhava, né? Mas assim, foi um aprendizado conviver, mesmo que por pouco tempo com o Plínio Marcos, que a gente já perdeu, lamentavelmente, né? Mas é assim, eu sempre estou procurando estimular, faço isso na minha página, no Facebook, no meu Instagram, também para estimular as pessoas a lerem, porque ler é um ato revolucionário. Eu acho que esse projeto de lei tem tudo a ver com isso. Ler é um ato revolucionário. Aí eu vou te contar uma história assim, é rapidinho, mas não, é bem pode interessante. Contar, fique à vontade. Outro dia eu fui no Espaço Unibanco, eu também gosto muito de cinema, né? Espaço Itaú, assisti um filme ali na Augusta, e fui num sebo que tem do lado, para aproveitar e comprar um livro, porque o filme seria dali a 1 hora. Sim. Aí eu comprei um livro e conversando com um rapaz desse sebo, chamado Fred, e ele me contou uma história que eu achei muito interessante, eu reproduzi no meu Facebook, e essa história foi parar no blog do Juca Kfouri, do blog de esporte. Porque ele me contou, falou, onde eu estava aqui no sebo, de repente aparecem correndo 3 ou 4 torcedores do Boca Juniors, que ia jogar contra o Corinthians no dia anterior, 4 caras grandes, fortes, e vieram correndo em direção à livraria. Eu falei, vamos vandalizar. Exatamente o que ele pensou, né? O que a gente tem visto por aí, né? Não, os caras entraram na livraria e pediram livros, queriam ler livros. Ele ofereceu o livro em espanhol, os caras falaram, não, espanhol a gente tem muito em Buenos Aires, nós queremos livro em português. Queremos livro da Clarice Lispector, queremos livro do Olavo Bilac, queremos livro de autores brasileiros. Falei, mas vocês gostam de autores brasileiros? Claro que a gente gosta, a gente quer entender português, até para entender os xingamentos que fazem contra a gente, e a gente quer ler os livros. No final, cada um, eram 4, cada um levou uma pilha enorme de livros. E ele ficou de queixo caído, mas vocês leem, e qual a profissão de vocês? Não eram gente de classe média. Um era pedreiro, o outro era segurança, o outro era motorista de ônibus, e o quarto era empreiteiro. Eram todas pessoas simples, moradores da periferia de Buenos Aires, das vilas misérias que são nossas favelas. E eles eram leitores e liam em português. E conheciam livros brasileiros em quantidade. Pô, como assim vocês leem esses livros? A gente gosta de português e gosta de livros escritos em português. Aí ele falou, poxa, eu não consigo imaginar uma torcida brasileira, né? Você consegue imaginar as torcidas brasileiras cheias de leitores? E se tivesse, seria fantástico a gente imaginar isso, né? Aí eu contei essa história no Facebook, fez muito sucesso, as pessoas comentaram, e uma pessoa acabou colocando no blog um colega jornalista, acabou colocando no blog do Juca Kfouri. A gente foi depois descobrir a origem dessa história. É porque há uma lei muito antiga na Argentina, do século XIX, pouco depois da Guerra do Paraguai, que dizia o seguinte, que todo argentino na escola tinha que ler pelo menos 3 livros por dia. E eles formaram uma geração de leitores. E hoje, mesmo no meio da crise de Buenos Aires, os argentinos vão para os cafés com seus livros, seus jornais e ficam horas lendo. Eles são um povo muito leitor, um povo bastante politizado, um povo em muitos aspectos admirável. E, além de tudo, jogam bem futebol, como a gente está vendo agora na Copa, né? Então, eu aprecio muito essa coisa dos argentinos e eu acho que eles podem ser, nesse aspecto, um exemplo para a gente. Então, acho que esse projeto
é uma das tentativas, e eu acho isso muito válido, sim, claro. muito meritório, né, de estimular a leitura. Acho que a gente tem que trazer os jovens para a leitura, tirá-los das redes sociais, ou usar as redes sociais como aliadas da leitura. Elas, por meio das redes sociais, se pode sugerir livros, se pode criar grupos de leitores, e a gente vai estar criando uma geração que tem um hábito de leitura. Sim. E o isso senhor é acha que é fantástico. muito longe essa geração para criar o hábito de leitura? Vai demorar muito tempo? Isso leva tempo, isso aí é alguma coisa, é uma semente que você planta, né? Você precisa estimular as compras de livros, que os livros se barateiem. Então existe toda uma rede por trás disso, né? Estimular bate-papos dos escritores com os seus leitores, né? Tem uma coisa muito interessante acontecendo em São Paulo hoje, que são esses slams da periferia. Até recentemente eu estava conversando com uma amiga sobre isso, quer dizer, grupos de jovens que se reúnem para debater poesia e para fazer um desafio de poesia. Sarau, né? Um sarau. Tem movimentos muito expressivos na periferia e que estão criando um cidadão periférico que lê. Então isso é um tremendo diferencial, né? Então, nesse sentido, os Racionais são importantes para isso. Vários outros grupos que atuam na periferia, eles ajudam a trazer a leitura para perto, porque o jovem, muitas vezes, ele vê o livro como uma realidade muito distante dele. Ele acha que aquilo é alguma coisa que não vai conseguir entender. E o que a gente tem que dizer é que ler é agradável, é gostoso, faz bem, melhora o cérebro, nos torna mais inteligentes, nos torna mais capazes de entender esse mundo. E exatamente isso que eu falei no começo, de questionar o mundo que a gente vive, né? Não aceitar as coisas como são, porque elas não são como deveriam ser. A gente tem que modificar essa realidade. E que, inclusive, também nos faz nos autoquestionar. Afinal de contas, quem somos nós, né? Sim, sim. No meu caso especial, o meu poeta predileto, Mário Quintana, velho gaúcho, me ensinou muita coisa. Eu aprendi muita coisa com Mário Quintana, aprendi muita coisa com Laura Brandão, que depois eu conheci como repórter do Estadão, tive a oportunidade de conviver com ele, que ele era colunista do Estadão. Aliás, ele é até hoje colunista, né? Então, todas essas coisas eram um aprendizado. Eu posso dizer que o livro me levou para o jornalismo, o jornalismo me levou para a história, e depois todas essas coisas me levaram para o ensino, e é o que eu tento, na medida do possível, passar para os alunos esse gosto pelo livro, o gosto pela leitura. Eu acho que isso é fundamental. Sim. E, professora, quem está começando, que não tem esse hábito de leitura, qual que é a dica para que futuramente ela comece esse hábito? Acho que os livros mais simples, né? Bom, descobrir o que a pessoa gosta, né? Eu gosto de futebol, não tem problema nenhum. Tem muitos livros fantásticos sobre futebol, né? Você pode ler as crônicas do Nelson Rodrigues, coisas maravilhosas. Nelson Rodrigues tem uma frase que eu não esqueço nunca mais e que eu digo para meus alunos, fala assim, é uma frase irônica, né? Que diz assim, no Brasil o inferno tem subsolo. Quer dizer, se você chega no inferno, ainda tem o subsolo, cuidado, né? Que as coisas podem ser mais complicadas do que parecem. Sim. Então, E ele é um clássico, Nelson Rodrigues. Um clássico, o Nelson Rodrigues, um gênio. Sim, meu conterrâneo, é pernambucano como eu também, né? Só que ele é da capital, eu sou do interior. Então, uma pessoa fantástica. Então, assim, descobramos de que a pessoa gosta. Você gosta de moda, ótimo, tem bons livros sobre moda. Você gosta o quê? De basquete, tem excelentes livros sobre basquete. Você gosta de política, tem excelentes livros sobre política. Você tem interesse sobre economia, então vai estudar. Quer dizer, então o livro é um universo infindável. Sim, sim. Sempre vai ter alguma coisa que a gente gosta. Então, comece lendo isso que você gosta e comece a ler os textos básicos, né? Desses textos básicos, você vai chegando aos pouquinhos nos mais complexos. Daqui a pouco, você está começando a ler livros fantásticos, né? Os clássicos da humanidade, né? Daqui a pouco você consegue ler um Capital do Karl Marx. Daqui a pouco você consegue ler Dante Alighieri. Você consegue ler o próprio Nelson Rodrigues. Daqui a pouco você consegue um best-seller, igual o senhor que tem um best-seller. Pois é, de repente consegue escrever. Eu já passei pela situação muito prazerosa de ter aluno que me ligou e disse assim, professor, um aluno esse dia me ligou, eu era um metalúrgico quando entrei na faculdade, você me fez um escritor, eu já tenho 2 livros publicados. Esse aluno me ligou, ele é lutador e ele conta a história dos senseis dele, dos mestres das artes marciais, as biografias dessas pessoas. Eu achei isso fantástico, né? Não tem nada mais gratificante com um professor do que receber essa notícia, né? Então, a gente tenta, na medida do possível, e às vezes consegue,
Outras vezes não, isso claro, é um erro e acerto, né? Criar o gosto pela leitura, né? Indicando leituras, facilitando o acesso, sorteando livros, isso já faço há muito tempo. Eu faço uma outra atividade que é andar pelo centro, contar a história de São Paulo através das ruas em que a cidade nasceu, que o centro antigo, né? Então, tudo isso é uma tentativa de colaborar com a leitura, com o hábito de leitura, porque exatamente isso é um hábito que a gente vai adquirindo aos pouquinhos, né? E precisa de estímulos, né? Toda mudança de hábito necessita ter um estímulo externo para que ela se transforme em realidade, né? Mas tem sido muito prazeroso. Eu tenho tido assim, muitos casos de alunos que passaram a gostar de ler a partir das nossas conversas, a partir das nossas discussões. Claro que a gente dá aula, né, um semestre para passar muita coisa. É sempre muito complicado, mas a gente sempre tenta incutir essa coisa da leitura neles e em boa parte dos casos tem funcionado, né? Sim. E, professor, o projeto de lei fala a importância da leitura e também a importância de você identificar uma fake news, porque vem muitas informações. Como é que eu recebi uma informação no WhatsApp? Como eu posso identificar que isso já é uma fake news? Olha, efetivamente não é fácil, né? Mesmo pessoas experimentadas podem cair fake news. Até porque parece que é muito real as informações. Às vezes a fake news ela diz aquilo que a gente pensa e aí a gente toma como certo. A fake news é uma coisa poderosa e não é, claro que não é atual, né? Hoje ela se potencializou com as redes sociais, mas isso existe há muito tempo na história da humanidade, né? Mas hoje ganhou esse nome pomposo, na verdade, notícias falsas, né? Então, tem algumas coisas, alguns passos, algumas dicas que nos ajudam a identificar o que é fake news ou não, né? Primeiro, é a origem da informação. De onde veio essa informação? Quem é que está dizendo? É algum portal sério? É um portal jornalístico de fato? Essa informação, quem é que está por trás dessa informação? Então, a gente já fica com o pé atrás. Essa informação, ela muito, como eu poderia dizer? Ela é muito espetacular, né? Aparece uma notícia assim, não sei quem morreu, putz, é muito espetacular. Uma pessoa que a gente nunca imaginou. Então, vamos observar. Ela foi replicada em outros lugares. Quais são esses lugares? Então, a gente vai ver qual a origem dessa informação. A gente vai ver também quem pode ser prejudicado com essa informação ou quem pode, por outro lado, ganhar com essa informação. Então, a gente vai ver. Então, a gente pega uma informação. A primeira coisa, a gente lembra o que nossas avós diriam, cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Então, pegou a informação, observe. Certo. Né? Então, aí a gente vai limando as possibilidades. Origem, o grau de erros de português na informação. Já indica informação falsa. Erros de concepção, erros de estrutura do texto. Já indicam que um profissional sério jamais escreveria daquele jeito. Uma vez eu recebi uma informação falsa atribuída a um grande jornalista, né? E aí era meu amigo. Eu liguei para ele e falei, não, isso não existe, eu nunca disse isso, né? Era o Luiz Nassif. Né? E uma informação com ares que parecia ter dito pelo Nassif. Só que eu comecei a ler o texto, tinha um monte de erro de português. Eu falei, Nassif não faria um texto recheado de erro de português. Aí teve a oportunidade de falar com ele, não somos amigos diretamente, mas amigos em comum, que ele disse que não era. Então tem muitos textos falsos atribuídos a outras pessoas. Então, você observar a origem. São essas, assim, a gente levantar nossas antenas e prestar atenção naquela informação. Aí a gente não propaga o fake news. Porque o grande objetivo do fake news é falar... E que é crime, né, professor? Que é crime, inclusive. Sim. Né? Propagar fake news é crime. Sim. E ele se propaga porque as pessoas simplesmente não observam. Né? Nós somos de uma geração muito visual e pouco exigente com a informação, né? Então, essas informações muitas vezes são espetaculares. Eu me lembro até de uma charge que era interessante, que uma pessoa dizia assim para outra, olha, isso que você está espalhando é mentira, é fake news. Mas, como se é mentira se diz o que eu penso? Quer dizer, muitas vezes a pessoa ela se aposta do fake news como se fosse uma verdade, porque diz exatamente o que ela pensa. E já chega com a liberdade de expressão. Sim, sim. Mas é minha liberdade de expressão. E isso é um absurdo. Liberdade de expressão não é a liberdade de cometer crimes, né? Não existe nenhum direito absoluto. Mesmo o direito à vida não é absoluto. Todos temos direito à vida, mas imagine uma situação que uma pessoa pode lhe matar ou pode me matar e eu posso me defender.
eu vou me defender. E, eventualmente, se a pessoa morrer, então ela não teve direito à vida porque ela estava querendo matar. Então, quer dizer, nenhum direito é absoluto. Eu tenho o direito de liberdade de expressão, todos nós temos. Só que eu não tenho liberdade para caluniar os outros, para mentir em relação ao outro, para espalhar o ódio, para espalhar a mentira. Eu não tenho liberdade para isso. A liberdade, ela tem um limite, né? Aquela velha frase que o preço da liberdade é a eterna vigilância. É isso mesmo, você quer ser livre? Então, se autovigie e vigie os demais o tempo todo, para que a gente possa garantir que a liberdade de fato seja exercida, né? E não que uma pessoa que espalha fake news e depois se sustenta num discurso falso de liberdade de expressão. Não é que não, liberdade de expressão não é liberdade de destruir o outro. Sim, Liberdade não é liberdade de espalhar o ódio, de espalhar ideologias sectárias, de espalhar o nazismo, essas coisas horríveis que a gente tem visto por aí, né? São coisas completamente distintas, né? Então, uma pessoa bem informada, um leitor, ele identifica facilmente o fake news, porque a leitura nos torna mais críticos e mais desconfiados. Então, um leitor, ele consegue entender o alcance do fake news e ele consegue discernir o que é verdade do que é mentira. Ou ele tem mais chance. É claro que cair em fake news, eu próprio já caí. Sim, eu já espalhei informação que depois alguém me falou, é fake news. Eu falei, puxa vida, olha que bobagem. Eu peço desculpas, tiro aquela informação do ar e explico que eu fui induzido ao erro, né? E que, eventualmente, meus filtros falharam naquele caso, né? E que, eventualmente, pode acontecer, né? Mas, na maior parte dos casos, a gente consegue identificar o que é fake news. E aí a gente, quer dizer, mesmo fake news que, eventualmente, me beneficia ou beneficia o grupo político pelo qual eu tenho mais simpatia. Ainda assim não é certo. Fake news é fake news. Sim, é mentira, venha de onde vier, da direita ou da esquerda, do centro, é mentira do mesmo jeito. E a gente tem obrigação de não propagar mentira. E como jornalista ou como professor, como pessoas públicas, essa obrigação é dobrada ou triplicada, claro, né? Quer dizer, nós formamos opinião, né? Nós somos do grupo da sociedade que forma a opinião dos demais. E se nós passarmos coisa errada, vamos formar opiniões erradas. E nós estaremos, muitas vezes até inconscientemente, cometendo um crime. Sim. Um crime contra a consciência das pessoas e um crime contra a democracia, porque as fake news de hoje, feitas no esquema industrial, com muito dinheiro por trás, com assistência internacional, como a gente sabe, com toda essa... Porque isso é um fenômeno mundial, né? Essas fake news destroem a democracia. Elas são capazes de destruir a democracia. Então, a gente tem que estar mais atento ainda para evitar a propagação. Então, o projeto tendo esse propósito, ele se torna mais meritório ainda. Sim. E é isso, acho que uma coisa se conecta com a outra, como claro. A gente colocou, né? Quer dizer, uma pessoa mais crítica, ela não cai em fake news, né? Então, o que a gente gosta de comentar com os alunos é que é para manter o senso crítico sempre aceso, inclusive sobre o nosso trabalho, sobre nós mesmos, né? Sim. Não, nós não seremos piedosos com nós mesmos, nós vamos nos vigiar, para garantir que a gente esteja fazendo um trabalho com um mínimo de qualidade, né, e que a gente não propague essas mentiras que circulam por aí. Sim. Né? Professor, existe um perfil dessa pessoa que dissemina fake news ou não? Sim, existe um perfil muito melindroso, até digamos assim, né? Mas digamos que essa pessoa, ela, em boa parte, ela é quase sempre uma pessoa um pouco mais velha, uma pessoa que tem mais relacionamentos nas redes sociais, uma pessoa que tem baixo índice de leitura e uma pessoa que ela tem uma tendência a ser enganada mais facilmente, né? Ela lê pouco, ela circula, assim, as informações, ela gosta muito de circular informações pelo WhatsApp, né? Curioso que nos Estados Unidos as informações falsas são divulgadas mais pelo Facebook. No Brasil, pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. É o grande veículo de divulgação, né? Então, quase sempre são aquelas pessoas que têm uma vida já, assim, mais ou menos estabilizada em termos financeiros, têm mais tempo e, muitas vezes, têm uma ideologia conservadora. Tendem a ser pessoas conservadoras. Então, isso é um perfil mais próximo de quem dissemina fake news, né? A famosa mentira falsa, notícia falsa. Mas, claro, isso é uma média, né? É claro que gente jovem também dissemina fake news, né? Eventualmente universitários também disseminam. É claro que pessoas relativamente bem informadas também disseminam.
Porque o fake news é uma coisa insidiosa, né? Ele não é declarado, ele vem por várias vias e muitas vezes você vê aquela informação disseminada em mais de uma rede social. Então, muitas vezes ela ganha um fórum de verdade. E aí você espalha, né? Como explicar esse grupo de pessoas que está na frente dos quartéis, até aqui perto, né? E pelo Brasil inteiro, né? Poxa, se passaram mais de um mês, quase 2 meses da eleição. Temos um candidato diplomado, e, no entanto, as pessoas continuam. Então, como alguém pode ser tão crédulo assim, que espera uma mudança que não virá, e que luta por alguma coisa ilegal que é contra ela mesma? Sim, sim. É uma coisa assim muito impressionante, né? Mas é o poder dessas mentiras divulgadas na internet, é o poder da polarização, né? É o poder de um momento muito complexo que o Brasil vive, não só o Brasil como o mundo, porque esse é um fenômeno mundial. Sim, sim. Como a gente sabe, né? E o fenômeno mundial, um fenômeno mundial que está presente também em países ricos, com democracias muito mais estáveis e mais históricas do que a nossa, né? Como, por exemplo, Estados Unidos e Reino Unido, né? Não só esse, a França. Quer dizer, é um mal do qual padece todo o mundo ocidental, basicamente, hoje, né? Sim. E, claro, outros países, muitos países distantes, né? Então, é um fenômeno mundial que ganhou muita força com os algoritmos, né? Os algoritmos possibilitaram que essas mentiras circulassem muito mais, porque elas já existiam, sim, mas elas ficavam restritas a grupos pequenos, porque não havia uma grande capacidade de difusão, né? Hoje, quer dizer, tem uma grande capacidade. Qualquer pessoa, ela entra na sua rede social e ela publica. É como se ela fosse uma pequena... Viraliza. Isso, exatamente. Essas coisas viralizam. Elas, muitas vezes, essas fake news, elas têm uma estrutura profissional. Então, elas são muito bem feitas. Sim, sim. Elas são muito bem acabadas. Existe um grupo sim, sim. Que tem muitos recursos para fazer isso. Sim, né? sim. Então, elas ganham fóruns de verdade. Você vê, elas têm uma qualidade técnica semelhante à de um programa de televisão. Semelhante a um desses grandes sites de informação, né? Então, quer dizer, não é trabalho de amador, é trabalho de gente que é contratada para fazer isso e que sabe fazer efetivamente. A gente não pode negar a qualidade dessa produção, né? Então, é uma estrutura subterrânea, poderosíssima, que ataca, às vezes escolhe alguns alvos. Por exemplo, um dos alvos recentes foi uma grande amiga, a jornalista Patrícia Campos Melo, que até escreveu um livro chamado A Máquina do Ódio, que desvenda essa grande máquina bolsonarista aí. E ela foi vítima de ataques assim terríveis, da pior espécie. E a Patrícia é uma jornalista muito competente, muito ética, filha do grande Hélio de Campos Melo, e foi minha colega do Estadão, né? Sim. E ela passou maus bocados com 1 milhão de fake news. Depois que ela fez uma grande matéria da Folha, exatamente mostrando as redes de WhatsApp por trás da campanha do então candidato Bolsonaro. Entendi. Professor, eu quero agradecer a sua participação, parabéns, obrigado pelas informações, que a utilidade pública, a importância da leitura, que os jovens, as crianças leiam, né? Felizmente é triste essa notícia que eu disse que o pessoal não está acostumado à leitura, que mude essa realidade, né, professor? É isso mesmo. Pois é, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz com o convite, Flávia. Obrigada, professor. E o programa hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E para rever o nosso conteúdo, acesse o canal no YouTube Rede Alesp. Até o próximo programa. Até lá!